Olá pessoal, vamos para mais um exercício de estática. Hoje o problema 905. Uma barragem de concreto por gravidade é mantida no seu lugar pelo seu próprio peso. Está aqui a barragem. Se a densidade do concreto é de 2,5 megagrama por metro cúbico e a água tem uma densidade de 1 megagrama por metro cúbico, determine a menor dimensão D, que é essa daqui, que impedirá que a barragem tombe em relação à sua extremidade A. Bem, gente, o primeiro passo é encontrar a força resultante devido à pressão que a água exerce, tá, na parede dessa barragem, e depois o peso do concreto. A gente sabe que isso aqui vai nos dar um carregamento distribuído simples, onde ele aumenta à medida em que eu aumento a profundidade da água, ou seja, à medida que a pressão aumenta, a força aumenta. Isso vai nos dar uma força resultante. Essa força resultante é a área desse triângulo, tá certo? Lembrando também que essa barragem ela tem uma profundidade de 6 metros, tá? Ela tem essa distância D que a gente quer obter e tem uma largura, né? Uma largura B. Por que eu estou chamando a atenção com relação a isso? Porque o meu W0, que é a função do carregamento, ela é obtida a partir da densidade da água, porque aqui é um carregamento devido à pressão da água, vezes a gravidade, vezes a profundidade, né, vezes B, que é a largura da barragem. Então, se a gente substituir esses valores, ou seja, a densidade da água 1 megagrama por metro cúbico é o equivalente a 1000 quilogramas por metro cúbico. Então vai dar 10 a terceira, né? 1000 quilogramas por metro cúbico. Gravidade 9,8, H é a profundidade 6 e B ele não forneceu, que é a largura da barragem. Bem, mas isso aqui vai nos dar 58,8 B vezes 10 a terceira. Guarda essa informação. Isso aqui é um W0. A partir do W0, a gente obtém a força resultante, porque a força resultante é a área desse triângulo, cuja base é W0, a altura é 6, então minha força resultante vai ser W0 que nós encontramos, vezes 3, que vai dar isso aqui. Tá? Guarda essa informação. Lembrando também que essa força ela está sendo aplicada aqui a 1/3 desse lado. Como aqui é um ângulo de 90 graus, então partindo do ângulo de 90 graus, eu tenho a aplicação a 1/3 da altura, tá certo? Que vai dar 2 metros. Agora vamos para o peso do concreto. O peso do concreto aqui no centro do triângulo. O peso é massa vezes a gravidade, só que ele não forneceu a massa, ele forneceu a densidade do concreto. Então, massa vai ser densidade vezes volume, tá? Vezes a gravidade. Qual vai ser o volume dessa barragem aqui? O volume vai ser a área da base vezes a largura aqui da minha barragem. Quem é essa área da base? Essa daqui, ó. 6 metros de profundidade e o Dzinho. Então, essa área aqui é base vezes altura por 2. D vezes 6 dividido por 2, que vai dar 3D. Então, meu volume dessa barragem vai ser 3D, que é a área desse triângulo, vezes o meu B, tá? Que é a largura da barragem. Então, é o volume desse sólido aqui. Substituindo aqui, nós teremos a densidade do concreto 2,5 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Então, passando de megagrama para quilograma, eu vou ficar com 10 a terceira. O volume é 3 dB, tá aqui, e a gravidade 9,8. Isso vai ficar 73,5 dB vezes 10 a terceira. Lembrando que agora, em relação ao ponto A,
a aplicação da força peso é a 2/3 do ponto A. Tá? Eu estou saindo aqui desse vértice em direção ao ângulo 90, então eu tenho 2/3 de D. Tá? Então a força peso está localizada a 2/3 de D. Segundo passo, agora a gente vai utilizar as condições de equilíbrio para encontrar o valor D. Como? Como eu tenho a força resultante e como eu tenho o peso, eu vou usar as condições de equilíbrio somente de torque em relação ao ponto A, certo? Então, em relação ao ponto A, eu tenho que o somatório dos torques é igual a zero. Quais são os torques? Em relação ao ponto A, eu tenho o peso no sentido anti-horário, tá certo? Aqui é positivo, tá? Isso aqui é positivo. E eu tenho a força resultante no sentido horário, que aqui é negativo, mas não tem problema, tá? Tá trocado aqui, mas não tem problema. É só inverter aqui. Então, eu vou ter o peso vezes a distância, que é 2D sobre 3. Peso vezes 2D sobre 3. E a força resultante vezes essa distância, que é 2. Tá? Substituindo os valores, o peso está aqui, vezes a distância 2D sobre 3. Força resultante está aqui, vezes a distância 2. Aqui a gente percebe que podemos simplificar B com B, 10 a terceira com 10 a terceira. E aí nós teremos essa expressão passando para o outro lado da igualdade. Por isso que eu disse que não tem problema essa inversão aqui de sinal, tá? Dividindo aqui, no final nós teremos D aproximadamente 2,7 metros, tá? Bem, gente, como sempre, um grande abraço. Não deixem de curtir a nossa página, tá? De se inscrever e deixar seus comentários. Um grande abraço.